galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Como vocês sabem muito bem, a quinta temporada de Rick and Morty acabou de terminar, né? E eu acho que o consenso no início da temporada, até o quinto episódio, é que a temporada tava tendo altos e baixos, que a temporada tava um pouquinho mais fraca do que as outras, mas eu acho que no final eles conseguiram reverter completamente a situação. Eu acho que a maioria das pessoas estão bem satisfeitas com o que foi apresentado, principalmente nos episódios 8, 9 e 10. Então decidi trazer para vocês um ranking por categorias de todos os episódios dessa quinta temporada. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos e se eu conseguir atingir essa marca logo, eu vou trazer uma surpresa muito legal aqui pra vocês. E só explicando o que é um ranking por categorias, né? Basicamente são 4 ou 5 categorias, categoria S até a categoria D. Se eu não me engano, eu vou escolhendo, né, em qual categoria eu quero colocar cada episódio, sendo a categoria S a melhor e a categoria D a pior. Lembrando que são somente episódios de Rick and Morty. Se eu fosse pegar episódio de todas as séries, provavelmente eu colocaria quase todos de Rick and Morty no topo, ou pelo menos nas duas primeiras categorias ali, mas como eu tô pegando somente o universo dos episódios de Rick and Morty, eu vou colocar alguns episódios mais baixos e outros episódios lá no alto, justamente para criar uma diferenciação entre eles. Então, só para deixar bem claro para vocês, se um episódio estiver na última categoria, não quer dizer que eu odiei o episódio, quer dizer que em comparação com os outros episódios da temporada, eu achei o mais fraco. Se o ar-condicionado atrapalhar o áudio aqui, vocês me avisem. Então vamos lá, começando pelo primeiro episódio da temporada, o episódio More Dinner, Rick Andre, que é popularmente conhecido como episódio do Mr. Nimbus. Eu vou colocar algumas imagens de cada episódio aqui só para vocês saberem de qual episódio eu tô falando, né? O episódio More Dinner, Rick Andre, eu achei um dos melhores episódios de Rick and Morty até agora. Eu gostei muito daquela Pocket Dimension, né, daquela dimensão secundária que o tempo avança mais rápido. Eu achei genial e eu gostei também da dinâmica entre o Rick e entre o Mr. Nimbus, além de ser um episódio que trouxe tudo que a gente espera de Rick and Morty, e sendo o primeiro episódio, pelo menos pra mim, foi um pontapé inicial muito bom. Então eu já vou começar colocando o More Dinner, Rick Andre na categoria S, que pra mim é a melhor categoria de todas, porque eu acho que é quase unânime aí que a temporada começou com o pé na porta. Muitas pessoas adoraram não só o personagem do Mr. Nimbus, como também essa Pocket Dimension que eu citei. Inclusive perguntaram no meu vídeo anterior a respeito do portal, né, preto ali desse episódio. Não é um portal que vai para uma realidade paralela, é um portal que vai para uma dimensão secundária. Então, o segundo episódio é o Mortiplicity, popularmente conhecido aí como o episódio das iscas, onde a gente vê aquelas várias famílias, né, que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo no começo, só que a gente descobre que o Rick criou iscas ali para caso alguém tente matar ele. Tem várias iscas espalhadas principalmente pelos Estados Unidos. Esse episódio eu gostei, eu não diria que é um dos melhores da temporada, então eu colocaria ele na categoria A. E o próximo episódio é a Reconvenient Mort, que é inspirado em Verdade Inconveniente, né, aquele filme do Al Gore, e é popularmente conhecido como o episódio da Planetina. Eu particularmente até gostei do episódio, mas eu não achei um dos melhores da temporada, então não tem como eu colocar na categoria S, nem na categoria A, e talvez não dê pra colocar nem na categoria B. É um episódio que eu particularmente não gostei tanto assim da narrativa, eu acho ele até um pouco redundante, porque a gente já tinha tido o episódio do Vindicators, e isso acaba até tirando um pouquinho do brilho, né, do Rick e do Morty, porque a gente vê que eles estão vivendo numa realidade cheia de heróis ultra mega poderosos. Então eu acho que seria mais interessante a gente ter meio que o Rick e o Morty como seres ali, vamos colocar, né, o Rick como um ser super inteligente, mas eu acho que colocar heróis nessas realidades não é algo tão interessante assim. Obviamente tem o seu objetivo narrativo, mas pra mim não são os melhores episódios da série. Então eu colocaria o episódio A Reconvenient Mort na categoria C. Eu não vou colocar nenhum episódio na categoria F, eu já aviso vocês, porque eu acho que o Rick and Morty não tem nenhum episódio péssimo o suficiente para ser colocado na categoria F, mesmo o pior episódio da temporada. Eu pelo menos dei risada em alguns momentos, tem alguns conceitos interessantes, então eu não acho que mereça a categoria F. Mas falando do pior episódio da temporada, com certeza o pior episódio, na minha opinião, é o episódio Rick Dependence Spray, que eu achei um episódio bem ruim. São poucos episódios de Rick and Morty que eu falo, bom, esse episódio realmente é fraco, eu não gostei de muita coisa, mas como eu disse, eu
não consigo colocar um episódio de Rick and Morty na categoria F, né? Eu acho que a categoria D já é ruim o suficiente pro episódio dos espermatozoides, né, como ele ficou conhecido, e o final do episódio, inclusive, é um dos piores momentos, pelo menos pra mim, né? Eu sei que muitas pessoas gostaram, não foram tantas assim também, a maioria das pessoas que eu vi odiaram esse episódio, principalmente no grupo lá do Telegram, todo mundo tava detonando o episódio depois que acabou, eles conseguiram reverter, né, como eu disse, no final da temporada, mas com certeza não foi um episódio tão bom assim. Então eu vou colocar a Rick Dependence Spray na categoria D, que seria o pior episódio da temporada, na minha opinião. E pessoal, antes de continuar, eu queria falar com vocês a respeito da Amazon. Tem muitos itens legais por lá. Eu comprei o meu microfone, minha câmera, meu computador, tudo que eu utilizo aqui no meu estúdio, muitas coisas que eu utilizo no meu dia a dia, eu comprei lá na Amazon, inclusive todos os itens, pelo menos a grande maioria dos itens que eu tenho de Rick and Morty, eu comprei por lá também. Eu vou colocar o link de alguns itens interessantes aqui abaixo, que vocês podem dar uma olhada. Se vocês comprarem utilizando meu link, vocês não gastam um centavo a mais por isso e vocês ajudam bastante o canal. E aí, chegando no meio da temporada, veio o episódio American Greek Theory, que é o episódio do Bruce Chutbeck na narrativa do Morty e da Summer, e é o episódio que a gente vê o Jerry e o Rick saindo, né, naquela aventura envolvendo os personagens lá do Hellraiser, que eu particularmente colocaria mais ou menos no mesmo nível do episódio da Planetina. Não foi um episódio sensacional, eu não diria que teve muitos bons momentos, muitos momentos memoráveis. Eu acho que as duas narrativas são bem medianas, nenhuma narrativa enche os olhos, né? Então eu vou colocar no mesmo nível do episódio da Planetina. E eu incentivo vocês a discordarem de mim, inclusive, se vocês não concordarem com o que eu tô falando aqui, podem dizer nos comentários à vontade, só sejam amistosos aí, né, porque muitas pessoas me xingam nos comentários porque discordaram de alguma opinião minha, mas é por isso que eu faço os vídeos, justamente para ter esse diálogo com vocês, tanto que no meu último vídeo de teorias eu usei os argumentos de vocês aqui no vídeo. E um episódio que foi odiado por muita gente, eu acho que essa escolha vai ser bastante polêmica, é o episódio Rick and Morty's Thanksploitation Spectacular, que é o episódio do peru lá, né, que é o episódio que gira em torno do Dia de Ação de Graças. Muitas pessoas odiaram esse episódio, eu particularmente gostei bastante, eu acho que foi um episódio muito engraçado e tem umas sacadas muito inteligentes, né? Tem muitas zoeiras com a cultura norte-americana, que é muito legal você ver o Dan Harmon e o Justin Roiland e, consequentemente, né, os outros roteiristas ali fazendo piada com eles próprios. Então eu achei muito interessante, eu achei a mitologia ali por trás, eu achei interessante. Como eu disse, eu não diria que é um dos melhores episódios da temporada, mas eu não colocaria entre os piores dessa temporada também, então nada mais adequado do que a categoria B. Como eu disse, eu acho que esse vai ser alvo de muitas reclamações aí, porque eu ouvi muitas pessoas dizendo que é o pior episódio da temporada, mas só por ter um humor um pouquinho mais ácido, focado na cultura norte-americana, focado em coisas que a gente, né, que tá fora dos Estados Unidos, consegue observar, eu achei muito interessante eles próprios estarem fazendo essas críticas, além de mostrar muitas coisas interessantes. O visual do episódio é muito legal, né, aquele final do episódio eu achei bem épico, então eu gostei, eu vou colocar ele aqui na categoria B. Então a categoria B eu acho uma categoria adequada. Mortyplicity eu acho que tá apto aqui na categoria A, porque é um episódio recheado de ação também. Em termos de ação, eu diria que é um dos melhores episódios de Rick and Morty até hoje. E o próximo episódio é o Voltron Jerry's Rick Vangelion, que é um episódio claramente inspirado em Voltron. Não é um episódio que eu adorei também, eu gostei muito das referências a filmes de máfia, eu gostei muito deles terem cruzado dois gêneros completamente diferentes, só que eu devo tirar um pouquinho de pontos, porque o Dan Harmon já tinha feito esse exato episódio em Community, só que ele fez de forma muito melhor. Caso vocês não conheçam, eu vou botar o nome do episódio aqui abaixo, se vocês quiserem assistir. É um episódio sensacional, então por usar um conceito muito parecido, por usar, né, o voice-over, por usar muitas artimanhas de filmes de máfia, ou seja, praticamente repetindo uma fórmula que eles já tinham utilizado na série Community, eu devo tirar um pouquinho de pontos, mas é um episódio interessante, eu vou colocar ele também aqui na categoria B. E agora os três últimos episódios que os criadores realmente decidiram chegar com o pé na porta nesse final da temporada. Eu particularmente até gostaria que o oitavo episódio tivesse saído um pouquinho antes, porque eles acabaram consolidando muita coisa em 3 episódios, sendo que o oitavo episódio podia ter saído lá pelo quinto, aí a gente ter alguns episódios no meio, e aí voltar com o nono e com o 10º, mas de qualquer forma ficou perfeito, eu gostei muito dos 3 últimos episódios. E o episódio Returnal Franchise of the Spotless Mort
é o episódio conhecido como do Pessoa Pássaro, né, como eu acho que vai ser conhecido daqui pra frente, que é o episódio que o Rick entra na cabeça do Pessoa Pássaro, e é o episódio onde a gente tem a grande revelação de que a Beth e a Diane morreram juntas ali, né, a gente não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas a gente descobre que a Beth tinha morrido quando ela ainda era jovem, ou seja, ela nunca veio a ter um Morty, e a gente descobre isso no decorrer desse episódio, além de várias outras informações interessantes. Então, pra mim, Return of Frankenstein of the Spotless Morty é um episódio de categoria S, é um dos melhores episódios de Rick and Morty até hoje. E agora entrando no episódio duplo, é um pouquinho mais difícil de julgar um episódio duplo, mas eu vou ser o mais objetivo possível para julgar o episódio dos Corvos. Eu gostei muito do episódio, mas eu devo admitir que eu acabei dando um pouquinho mais de crédito para a parte 1, porque a parte 2 é tão sensacional. O episódio dos Corvos é muito bom, eles conseguiram trazer uma história muito empolgante, eles conseguiram quebrar de vez o relacionamento entre o Rick e entre o Morty, mesmo que a motivação do envolvimento dos Corvos ali não seja a melhor motivação possível, mas foi muito legal ver o Rick encarando a realidade do relacionamento que ele e o Morty tinham. Então eu não colocaria esse episódio na categoria S, eu não diria que é um dos melhores episódios de todas as temporadas até agora, mas eu diria que é um episódio extremamente competente, então eu vou colocar ele aqui, ó, inclusive na frente do Mortiplicity, porque eu achei um episódio superior, né, do que o episódio das iscas. É um episódio que tem um conteúdo, né, ali em termos de cânone, mas eu não diria que é um dos melhores episódios da temporada, nem um dos melhores episódios da série até agora. É um episódio muito bom, que prepara muito bem a parte 2, e o último episódio, não tem como eu negar, é um dos melhores episódios de Rick and Morty até hoje. Eu até colocaria ele como o melhor episódio de Rick and Morty até hoje, mas tem que esperar dar uma digerida um pouquinho melhor nessa quinta temporada para saber se é melhor do que alguns outros episódios por aí, mas com certeza é o melhor dessa quinta temporada. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que o primeiro episódio é superior, e eu respeito completamente a opinião de quem tem esse posicionamento, mas na minha opinião, não tem como negar que o Rick, Morty e Jack é o melhor, então eu vou colocar aqui na categoria S, aqui no topo da categoria S, né, na primeira posição. Então a lista ficou a seguinte: na categoria S, Rick, Morty e Jack, né, o último episódio, Mordina e Rick Andre, o primeiro episódio, e Return of Frankenstein of the Spotless Morty, né, o oitavo episódio. E aqui, Forgetting Sarah Marshall, que é o episódio 9, Mortiplicity, que é o segundo episódio, Rick and Morty's Thanksploitation Spectacular e o episódio do Voltron na categoria B. Na categoria C, a Reconvenient Mort e a Mordecai Greek, o episódio da Planetina e o episódio do Hellraiser. E finalmente na categoria D, na rabeira aqui, né, o episódio dos espermatozoides. Então, pessoal, agora eu vou fazer uma proposta para vocês. Se vocês quiserem fazer uma lista assim como essa que eu fiz, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês fazem a tier list de vocês e vocês compartilham comigo lá no meu Twitter. E aí a gente conversa a respeito da opinião de vocês, porque aqui nos comentários do YouTube vocês não conseguem compartilhar imagens, então eu acho muito mais fácil vocês fazerem por lá rapidinho e aí vocês compartilham no meu Twitter e a gente dá uma conversada a respeito da lista de vocês. E vocês podem comentar aqui também, para não ter que fazer a lista toda aqui nos comentários. Digam somente quais são os episódios que vocês colocam na categoria S e na categoria F, que é a pior de todas. Coloquem quais são os seus 3 episódios favoritos e qual é o pior episódio da temporada, mais ou menos como eu fiz no vídeo aqui. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do meu ranking por categorias. E como eu disse, entrem lá, compartilhem comigo lá no meu Twitter que a gente conversa a respeito da lista de vocês. E como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.